Bom, então, a gente, na última aula, começou uma introdução aqui bem breve acerca da aplicação da disciplina, né? A gente mostrava aqui algumas ilustrações e tal. Eu vou passar muito rapidamente sobre essas questões aqui de novo, só para a gente recapitular, saber onde a gente está, né? E então avançar um pouco com a disciplina, tá? Bom, é, lembrando aqui que a gente, inicialmente, né, nessa parte de circuitos elétricos, né, quer dizer, quando eu falo de eletrodinâmica, que é o primeiro tópico mais denso do nosso curso, a gente tem essas bibliografias principais aqui. Tá? Então, a gente vai ver que o curso vai ser muito bem dividido em corrente contínua e corrente alternada. Tá? A bibliografia de referência é esse livro do Nilson aqui, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado em relação ao livro, para que a gente não leia todo o livro, né, todas as sessões, os capítulos. Então, quer dizer, à medida que eu for avançando com o conteúdo e quando eu colocar esse livro no AVA, através de uma biblioteca virtual, eu vou discriminar quais são as sessões que a gente precisa ler. Tá? Agora, esse material ele também cobre o conteúdo e algumas apostilas do campus também cobrem esse conteúdo de circuitos elétricos. Tá? É natural que isso daqui é uma bibliografia mais formal, né? Então, quer dizer, é importante que a gente faça uma leitura de um livro. Essa situação da divisão entre corrente contínua e corrente alternada, ela vai estar da seguinte forma. Eu imagino que vocês já tenham estudado circuitos de corrente contínua, pelo menos uma abordagem mais voltada para a física, né, a parte de eletricidade, mas eu vou revisitar isso rapidamente, de forma que a gente tenha um olhar mais voltado para a engenharia. Tá? É claro que não são coisas totalmente diferentes, né? Uma coisa está ligada à outra, tá? Mas a gente vai revisitar isso rapidamente, vai tratar de resistências, cálculo de corrente, cálculo de tensão, cálculo de potência elétrica, de maneira um pouco mais rápida, tá? Mas a gente vai revisitar isso um pouco. E aí, então, a gente vai partir para o estudo de corrente alternada, que aí eu imagino que seja um conteúdo mais novo, e que aí sim a gente vai andar com um pouco mais de calma e tranquilidade, tá? Essas duas coisas estão neste livro aqui, tá? Bom, então, eu comentava aqui acerca de algumas aplicações, né? Falava em aplicações aqui, sistemas de computação, sistemas de comunicação, a parte de sistemas de potência, né? E eu lembro que eu comentei muito que a parte de sistema de potência ela está muito ligada ao que a gente vai justamente chamar de circuitos de corrente alternada. Tá? Então, geralmente, esses circuitos aqui funcionam em corrente alternada, de forma que ela mude o sinal. Tá? Daqui a pouco a gente vai definir isso com mais propriedade. Enquanto que a parte de comunicação, né, de computação, a gente está falando de uma eletrônica mais fina. Tá? Então, quando a gente fala aqui de uma eletrônica mais fina, a gente está geralmente falando de circuitos de corrente contínua, tá? Ou de CCC. Né? Então, aqui a gente geralmente trata de potências mais baixas, tá? Então, valores de corrente, valores de tensão elétrica, geralmente são menores, né? Enquanto que aqui os valores de potência, de tensão, de corrente são maiores. Tá? A parte de sistema de controle, ela está muito relacionada com a parte eletrônica. Tá? Então, a parte de sistema de controle, ela a gente pode dizer que ela está mais relacionada com o circuito de corrente contínua e as potências mais baixas. Tá? Apesar de ser uma área muito interdisciplinar, ela geralmente está voltada à parte do sistema de corrente contínua, tá? Ele é muito disciplinar, muito interdisciplinar, justamente porque
A área envolve essas sub-áreas aqui, né? Quer dizer, então quando a gente fala de mecatrônica, né, que é justamente a junção da eletrônica com a mecânica, a instrumentação, processos industriais, tudo isso aqui envolve bastante coisa, né? Inclusive ela está marcada aqui em vermelho porque acaba sendo uma aplicação muito grande quando a gente fala em engenharia de forma geral, né? Não só uma área ou outra, não só elétrica, não só mecânica, né? Aqui a gente tem vários conceitos envolvidos, né? Por exemplo, é, se a gente quiser, nesse caso aqui desse robô, né, medir a força que a força de reação aqui que o chão, por exemplo, faz nessas patas, né? É preciso que a gente tenha um sensor de força. Digamos que a gente queira fazer o controle dessas articulações aqui, desses ângulos, né? Então, quer dizer, tudo isso envolve mecatrônica, tudo isso envolve robótica, tudo isso envolve a parte de sistemas de controle, tá? A modelagem matemática desse processo pode ser um processo que envolve variáveis como velocidade, força, posição, aceleração, né? Então, quer dizer, é uma área extremamente multidisciplinar, digamos, né? Ou interdisciplinar, enfim. Bom, aqui nesse caso também, nessa situação aqui, isso aqui é um instrumento de medição de vazão, né? Então, aqui eu preciso medir uma vazão, pode ser uma vazão de um fluido qualquer, né? Então, existem efeitos físicos aqui que esse medidor aqui especificamente se utiliza para fazer essa medição, né? Além de toda a eletrônica embarcada aqui nesse dispositivo. Então, daí essa integração das áreas, né? Então, a gente comentava aqui acerca de algumas outras aplicações, por exemplo, esse motor elétrico aqui, isso aqui a gente vai estudar, né? Está na ementa do curso, tem a ver com a parte de máquinas elétricas, que está relacionado com a parte de sistema de potência, geralmente. Tá? Aqui também há um projeto elétrico, claro, de alimentação, a própria transformação aqui de energia elétrica para energia mecânica. E também há um projeto mecânico, né? Há um projeto, por exemplo, térmico aqui, de dissipação de calor, enfim, né? E por aí vai. Então, esse era o nosso contexto, né, de aplicações. Aí eu comecei a comentar com vocês aqui situações mais específicas do que a gente vai estudar. Eu comentava dessa subestação aérea aqui, né, que a gente tem aqui o sistema de distribuição de energia, né, que a gente vê isso comumente. Esse sistema, né, eu comentava, eu acho que ele era trifásico, né, e ele opera aqui nesse caso em corrente alternada, né, então isso daqui opera em corrente alternada, isso é um circuito de corrente alternada. Portanto, quer dizer, ele está relacionado com a parte de sistemas elétricos de potência, né? Quer dizer, com o CEP. Tá? E aí a gente vai entender como que funciona isso daqui, o que tem aqui por baixo funcionando. Né? Mostrei aqui outras subestações também, né? Essa subestação é uma subestação de consumo. Essa subestação aqui é uma subestação bem maior, que é uma subestação da concessionária, né? Essas subestações elas têm medidores, têm dispositivos de proteção e tem principalmente, né, esse dispositivo aqui, que é um transformador, né, que é um dispositivo de transformação. A ideia desse cara aqui é mudar o nível de tensão, né? Por exemplo, digamos que nessa situação anterior aqui eu tenha uma tensão de 13,8 kV aqui em cima. E aqui embaixo eu tenho os meus comuns 220 volts, né? Então, esse cara justamente faz essa mudança, tá? Esses níveis de tensão, eles se modificam, tá? Ao longo do sistema elétrico, tá? Ele pode assumir valores mais altos e pode assumir valores mais baixos. Então, justamente a gente está comentando acerca dessa ilustração aqui, né, em que você tem basicamente a divisão do que a gente está aqui chamando de CEP, Sistema Elétrico de Potência, em três grandes grupos aqui, né, ou três grandes divisões, como que elas são vistas pela agência reguladora, que é a ANEEL, ou pelo ONS, né, que é o Operador Nacional do Sistema.
que é um órgão vinculado também à ANEEL, e que ambos são vinculados ao Ministério de Minas e Energia, que fazem a regulação e o acompanhamento de todo esse sistema aí. Então, esses órgãos, não sei se eu cheguei a comentar, eu estou me referindo, então, à ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e ao ONS, que é o Operador Nacional do Sistema. Tá? Esses órgãos estão vinculados ao MME, que é o Ministério de Minas e Energia. Tá? É comum, às vezes, a gente observar na imprensa que a bandeira tarifária, né, hoje em dia, eu vou comentar um pouco sobre tarifação, talvez dê tempo de comentar sobre isso hoje, mas hoje fala-se muito em bandeira tarifária, né, é uma forma de tarifação que não é tão antiga, né, que é utilizada hoje em dia, e ela está relacionada justamente com a fonte energética. Tá? Então, eu acho que a gente fez uma discussão breve acerca, por exemplo, de uma hidrelétrica versus uma termoelétrica. Né? A hidrelétrica ela tem um custo muito grande de implantação, né? Afinal de contas, tem todas essas questões aqui relacionadas à barragem, ao próprio lago que se forma, há uma análise substancial aqui acerca do impacto ambiental, etc. Então, a própria obra é uma obra longa e tal. Agora, o combustível, né, digamos, quer dizer, a água é teoricamente aqui sem custo. Tá? Agora, do outro ponto de vista, quando fala-se em termoelétrica, né, a necessidade da queima de um combustível. Então, geralmente são plantas industriais menores, né, que o custo de implantação é menor, mas o custo de operação é maior. Tá? Então, isso faz com que o preço da energia proveniente de uma termoelétrica seja maior. Tá? Quem faz justamente a análise do nível dos reservatórios, a decisão da colocação dentro desse sistema elétrico de potência aqui como um todo, de termoelétricas, é justamente o Operador Nacional do Sistema, tá? O ONS, bem como a análise de eventuais faltas que aconteçam aqui nesse processo como um todo, quer dizer, alguma falha aqui no sistema de transmissão ou de distribuição. Tá? Então, esse órgão é responsável por essas ações. Então, o custo da energia proveniente da termoelétrica é mais caro do que o custo proveniente da energia, da energia proveniente da hidrelétrica. Tá? Bom, então, esse daqui isso é uma ilustração geral do que acontece, tá? É claro que existem outras formas de a energia chegar até os consumidores, né? Sejam eles residenciais, industriais, mas geralmente tem-se aqui uma geração. Então, o CEP está dividido em geração de energia, né? Depois da geração, aqui geralmente aumenta-se a tensão e acontece a transmissão de energia. Então, a gente está falando aqui em transmissão. E depois da transmissão, a tensão aqui vai sendo abaixada, tá? Através de subestações, através de transformadores, até que chega aqui nos consumidores. Então, esse último circuito aqui, a gente fala em distribuição de energia. Tá? É claro que tudo isso é circuito elétrico, mas há aqui situações diferentes, há circuitos diferentes, há modelos de circuitos diferentes, há tensões diferentes, correntes diferentes, cabos diferentes. Então, eles são tratados aqui separadamente em algumas situações. Né? Bom, então, esse sistema ele também, de maneira geral, opera em corrente alternada, tá? E a gente vai estudar um pouco disso ao longo do nosso curso também. Esse é o transformador, né? Eu comentava também sobre ele. Então, esse é um transformador de potência menor, esse é um transformador de potência muito maior, né? Observa o operador aqui próximo. Comentava aqui de todo o projeto termoelétrico que existe nessa máquina, principalmente acerca da refrigeração. Aqui há
necessidade de uma refrigeração muito grande. Isso aqui é um tanque de expansão de óleo de refrigeração. Isso daqui são coolers, ó, se você observar aqui, isso aqui é uma ventilação forçada, tá? Uma refrigeração ativa, né? E isso daqui são aletas, né? Então há aqui um projeto grande aqui, além do elétrico, naturalmente, de refrigeração, né? Esse dispositivo aqui, cuja potência é menor, também há, na verdade, essa estrutura aqui, isso aqui são aletas, né? Então, o fluido, ele passa aqui também por convecção natural, tá? É claro que a potência é menor, a necessidade em algum ponto aqui é menor, né? Quer dizer, o projeto é proporcional ao seu tamanho, à sua potência, né? Bom, vamos adiante aqui. Aí eu mostrei dentro desse dispositivo, né, uma que a gente chama de parte ativa, que são os enrolamentos, né? A gente vai estudar isso aqui com calma, que são uma série de espiras, né? Justamente aquilo aquece porque a corrente elétrica passa aqui, e aí por efeito Joule, né, que é o efeito de aquecimento, o aquecimento do condutor quando por ele passa uma corrente elétrica, todo esse sistema aquece, né? E aí, além disso, eu também comentava acerca de algumas aplicações voltadas para a eletrônica, né? E aí eu coloquei aqui uma placa de circuito impresso, que é uma placa dessas que a gente muitas vezes acha dentro de alguns componentes eletrônicos, né? Por exemplo, você abre um computador, né? Tem ali uma placa-mãe e tal, placa de memória. Então, ali há uma placa de circuito impresso, né? O nome é circuito impresso porque as trilhas, né? Quer dizer, os condutores, na verdade, são trilhas, tá? Essas geralmente são trilhas de cobre, que elas são impressas aqui, ó, e aí elas compõem o circuito elétrico, né? E aqui são componentes, né? Isso aqui são capacitores, isso aqui é um cristal, isso aqui é um chip, né? Um circuito integrado e tal. Então, aqui a gente já está falando mais da parte voltada para a corrente contínua, né? Circuitos de corrente contínua. São sistemas de potência muito menor, né? Isso, de alguma forma, é intuitivo, haja visto o tamanho dos dispositivos, né? Um smartphone e tal, um computador, é um dispositivo de tamanho menor do que, por exemplo, uma linha de distribuição de energia, né? E aí, então, a gente vai estudar um pouco de alguns desses dispositivos aqui, como capacitores, resistores, né, principalmente. Essa placa de desenvolvimento aqui é uma placa chamada de Arduino, né? Na verdade é um microcontrolador. O microcontrolador, na verdade, é esse dispositivo aqui, tá? É um chip, né? Um circuito integrado. E ele está colocado aqui numa placa que tem uma série de entradas, saídas, alimentações, conexão serial com o computador, para programação e tal, né? Então isso aqui também está voltado para a eletrônica, né? Para a parte de corrente contínua, mais voltado para a lógica digital, né? Que é como os computadores digitais funcionam hoje, mas que de alguma forma a gente pode fazer alguma aplicação com esse dispositivo aqui sim, né? Seria naturalmente muito mais interessante que a gente fizesse de forma presencial, né? Há alguns simuladores para esse dispositivo aqui, mas é muito mais interessante que a gente pudesse fazer, seria interessante que a gente pudesse fazer de forma presencial. Essa parte do curso geralmente está mais no final, né? Mas então a gente pode tentar ter alguma esperança aí de fazer alguma prática presencial. Na verdade, todo esse curso ele tem uma parte prática bem importante, bem interessante, e que eu acho que é importante que a gente utilize, né? É claro que a gente depende aí de questões que a gente não consegue controlar agora, né? Bom, então, em relação à lógica digital, né, que eu me referia, é só uma ilustração isso aqui, né, aquele filme antigo, né, que
ficou famoso na época, que é a Matrix, que é justamente uma sequência de zeros e de uns, que é o que um computador digital entende, né? Então, é um sistema lógico binário, né? Um sistema binário, né? Então, por mais que haja corrente elétrica, tensão elétrica, existe uma abstração de que a partir de um certo ponto, né, você não enxerga como corrente elétrica ou tensão elétrica, você enxerga como sinais binários, né, zeros ou uns, tá? E a gente não vai entrar tanto nesse mérito aqui, a gente vai trabalhar um pouco com eletrônica analógica, né, ou eletrônica que não é digital, tá? E aí, por fim, o último slide de aplicação aqui que eu penso que eu mostrei, foi um slide desse daqui que justamente refere-se à forma como esses dispositivos são programados, né? Isso aqui eu estou falando bastante da parte de eletrônica agora, tá? Eletrônica fina, né? Nesse caso aqui, eletrônica digital, mas que tem uma interface com a eletrônica analógica, né? Porque essa interface acontece do seguinte ponto de vista, né? O nosso mundo físico, né? Ele é analógico, né? Ele não é digital. Digital é o computador, né? Então há um processo, sempre que um computador digital ele processa um sinal do mundo real, né? Quer dizer, se um computador está vendo aqui o mouse que eu estou mexendo, né? Se está vendo a caneta que eu estou passando aqui na tela, essas ações elas são analógicas, elas não são digitais, quer dizer, elas são contínuas, tá? Mas o computador enxerga isso de maneira discreta ou digital, tá? Essa diferença ela requer um módulo aqui, né? Quer dizer, uma estrutura aqui chamada de conversor AD, tá? Ou conversor analógico digital. Afinal de contas, eu preciso que o meu mundo físico aqui, de alguma forma, vá para dentro desses computadores de maneira digital, né? E isso vai ficando claro ao longo do curso, tá? Mas, por exemplo, digamos que eu queira fazer o controle de temperatura de um alto-forno, né? Ou de um chuveiro que seja, né? Uma coisa simples. Eu preciso de um sensor de temperatura, tá? Esse sensor de temperatura vai ler a temperatura ambiente. Essa temperatura ambiente, ela é do mundo físico real, né? Ela é, portanto, analógica, tá? Esse sensor transforma uma variável de temperatura, geralmente, em uma variável tensão. Afinal de contas, o sistema é eletrônico, né? Então, existe o que a gente chama de transdutor, que é a conversão de um tipo de variável em outra, tá? Então, essa tensão, ela ainda pode ser analógica, mas quando ela vai para dentro de um computador, ela se torna digital, tá? Então, nesse caso, há um processamento ali dentro desse sinal que agora é digital. Então, aquela sequência de zeros e de uns, ela é processada. E esse computador me retorna alguma coisa, tá? Então, digamos que o retorno seja, olha, ligue a resistência mais, né? Então, por efeito Joule, aquilo ali vai aumentar a temperatura, se eu quero aumentar a temperatura. Ou senão, se eu quero diminuir, diminua a resistência, né? Ou coisa assim, para que a temperatura diminua, tá? É claro que isso envolve um processo grande, né? Isso é como se fosse um processo industrial, tá? Então, tem a parte de medição da temperatura, tem a parte de processamento desse sinal dentro do computador, tá? Tem a parte de acionamento, né? Quer dizer, elemento final ali, como que o computador volta para o mundo real e fala para o elemento final lá, que seria a resistência, olha, aumente a temperatura, diminua a temperatura. Então, isso é um pouco do que a gente vai tentar entender ao longo do curso. Especificamente, esse slide aqui trata do processamento, né? Então, isso é interessante porque você vai ter aqui, geralmente, uma IDE, que é uma interface de desenvolvimento gráfica, né, às vezes, em que você vai programar o que você quer que o seu dispositivo eletrônico aqui, nesse caso, faça, tá?
Isso está vindo muito para o dia a dia, né? Inclusive, essas placas, por exemplo, o Arduino mesmo, tá vindo muito para a parte de educação, né? Então, isso é muito utilizado hoje porque a gente chama de prova de conceito, tá? E não para aplicações finais da indústria. Quer dizer, é uma situação em que você fala, olha, isso aqui funciona, tá? Para você colocar em larga escala, você tem que, de repente, colocar dispositivos mais robustos, né? Mas funciona, né? A ideia, a lógica do processo funciona. Então, isso está vindo muito para a parte de educação, tá? E tem entrado muito também no dia a dia das pessoas, né? Às vezes, quem tem costume de mexer um pouco com eletrônica, com robótica, ali, que gosta um pouco, começa a brincar com essas coisas como hobby, né? Então, por exemplo, eu estou em casa e eu quero apagar a lâmpada do meu quarto batendo palma. Então, às vezes, o que acontece? A pessoa compra um microfone, que é um sensor, né, de áudio, né, acopla isso a um dispositivo desse, a um microcontrolador desse, faz uma programação simples, a saída dele coloca, por exemplo, num relé que vai acender ou apagar a lâmpada. Tá? Então, são situações, né? Ou digamos que eu queira fazer a ligação do ar-condicionado do meu quarto, né, quando eu estou na rua, por exemplo, para chegar em casa e o ar está ligado. Então, existe um módulo que conversa com a internet nesses dispositivos. Eu posso, por exemplo, programar uma aplicaçãozinha no meu smartphone, e aí esse cara conversa com a internet, que conversa com o meu dispositivo pode conversar com o ar-condicionado na minha casa. Tá? Então, são brincadeiras assim, né, que antigamente eram muito mais difíceis de serem implementadas, mas à medida que o tempo passa, essas coisas vão ficando mais inseridas no nosso dia a dia, né? E aí, como que você fala para esse dispositivo o que ele tem que fazer, tá? Você fala através de programação, né? Então, hoje em dia, não adianta a gente querer trabalhar com tecnologia em qualquer área que a gente não precise ter uma noção mínima de programação, tá? Seja para programar um microcontrolador, com uma tarefa específica como essa, ou seja, por exemplo, para você fazer análise de dados, se você trabalha, por exemplo, digamos, com marketing, mas voltado para a área de tecnologia, digamos que você queira fazer uma análise de dados para ver quantos views teve uma certa peça publicitária, ou para você entender qual é o público de uma certa situação, quer dizer, você vai precisar ali, pelo menos, de fazer uma análise de dados, né? Hoje fala-se muito em data science, né, e tal. Então, não adianta você querer fazer isso na mão, né? Hoje em dia não se faz mais nada na mão, não dá para você pegar um papel e falar, olha, eu fiz aqui alguma coisa, né? Eu fiz um gráfico de regressão aqui na mão, toma. Isso não existe. A quantidade de dados é enorme, né? Fala-se hoje em Big Data, né, que é a quantidade de dados gerados a todo momento, né? Então, é preciso que a gente tenha uma noção mínima de programação, independente da área de tecnologia que você vá trabalhar ou estudar, enfim. Bom, então, esse daí foi o nosso contexto, tá? E aí a gente começava a falar acerca de... Voltei aqui, né? A gente começava a falar acerca de circuitos elétricos, que é onde tudo isso daí começa, né? Que é um elemento aqui ainda básico para a gente entender de onde que tudo isso vem, né? Afinal de contas, as coisas são eletrônicas, né? Ou, pelo menos, alimentadas com energia elétrica, né? Bom, então, a gente falou rapidamente aqui acerca de um histórico, né, de corrente elétrica, de eletricidade, que remontou aqui, né, que se remeteu aqui ao século XIX, um pouco do século XVIII. Falamos um pouco aqui de um modelo atômico atual, então, quer dizer, uma coisa que a gente já tem bastante ciência e sabe como funciona, e definiu aqui mais à frente corrente elétrica como sendo justamente o deslocamento ordenado justamente desses elétrons aqui das camadas mais externas, que são os elétrons livres,
né? Então, foi justamente assim que a gente definiu corrente elétrica, né? A gente comentou também que existe aqui uma classificação aqui entre três principais grupos, né, de materiais, entre condutores, isolantes e semicondutores, justamente com respeito à quantidade de elétrons livres, né? E aí a gente definiu a carga, né, de forma que ela seja justamente discreta, por não assumir quaisquer valores, e sim múltiplos do que a gente chamou de carga elementar, que é a carga de um elétron. Tá? Definimos aqui a unidade como sendo Coulomb. Né? Bom, então, a gente começou a falar um pouco de potencial elétrico, tá? E aí o potencial elétrico está justamente ligado à quantidade de cargas que um corpo tem. Né? Então, quanto maior a quantidade, quanto mais cargas positivas, maior o potencial. Quanto mais cargas negativas, menor o potencial. Com isso aqui, a passagem aqui de corrente, né, se houver corpos, né, ou circuitos com potenciais elétricos diferentes, né, justamente essa diferença de potencial aqui, né, de V1 para V2, é que vai gerar o que a gente chamava de DDP, né, e que aqui para a gente vai ter o nome de tensão, né, ou tensão elétrica. Bom, e aí a gente chega aqui justamente nesse conceito, nessa variável aqui, e essa vai ser a causa da corrente elétrica. Tá? Então, quando a gente vê uma diferença de potencial, a gente pensa logo, por exemplo, uma pilha, né, que é o dispositivo aí mais comum, uma bateria, que entre os seus terminais aqui provê, né, essa diferença de tensão. Né? Bom, então a gente começava a falar que a diferença de tensão gera aqui um fluxo elétrico justamente chamado de corrente elétrica. Então a corrente elétrica é a consequência, né, de uma diferença de potencial elétrico, ou seja, de uma tensão elétrica. E que o movimento ordenado das cargas, né, como eu já comentei, está ilustrado aqui, define o que a gente chama de corrente elétrica em um condutor. Agora, então a gente terminava a aula, se eu não me engano, justamente falando de algumas formas da gente caracterizar a corrente. Tá? Então, a gente principalmente está interessado no tipo de corrente, no sentido de que ela pode ser contínua, como eu tanto já comentei na aula de hoje. Tá? Então, ela pode ser contínua, dentre a caracterização de unidirecional, ou ela pode ser alternada senoidal. Então, essas duas características aqui é que vão, na verdade, fazer a caracterização do circuito de corrente contínua e do circuito de corrente alternada que a gente vai estudar. Inicialmente, um circuito de corrente contínua e aqui depois um circuito de corrente alternada. Tá? O que provavelmente vocês já viram em física, né, uma introdução ao circuito de corrente contínua. Tá? Bom, então, quando eu me refiro a circuito de corrente contínua, eu me refiro a um sinal elétrico, tá? Eu posso estar me referindo tanto à tensão como à corrente. Geralmente essas duas coisas elas se comportam da mesma forma, de maneira que não haja mudança do sinal, tá? Então, quando eu me refiro a sinal elétrico, eu estou falando de um valor de tensão ou de um valor de corrente que é visto ao longo do tempo. Tá? Então, sinal elétrico, tá? É muito comum a gente se referir quero um sinal aqui de 12 volts, um sinal de 5 volts, um sinal pequeno aqui. Então, quando eu me refiro a um sinal elétrico, eu estou me referindo a um valor.
Tá? Então, isso aqui caracteriza um sinal elétrico. Tá? Então, quando eu digo agora, né, que este sinal ele não tem valores positivos ou valores negativos, quer dizer, ele é apenas positivo, tá? Nesse caso aqui, a gente fala então que ele é contínuo, tá? Ele é contínuo. Este sinal, a gente chama de sinal pulsante, né? É um valor, né? Ele é pulsante, porque ele tem essa característica aqui. Veja bem, ele não é constante, tá? Ele não é constante, mas ele é contínuo. Por que ele é contínuo? Porque ele não muda aqui o seu valor para negativo em nenhum momento. Tá? Isso aqui, por exemplo, a gente chama de sinal, né, ou de onda quadrada. Né? Tá vendo? Isso aqui é um sinal quadrado. Né? Mas da mesma forma ele é contínuo porque o zero está aqui, né, e ele não assume aqui valores negativos. Tá? Agora, a gente tem um interesse aqui maior neste sinal aqui, porque além dele ser contínuo, tá? Além dele ser contínuo, ele é o quê? Ele é constante, né? Isso aqui é uma função constante, né? Muito claramente, eu tenho aqui um valor de corrente específico, né? Ou um valor de tensão específico. Tá? Do outro ponto de vista, se eu tenho um sinal elétrico que assume valores positivos e negativos, eu tenho, positivo, negativo, eu tenho aqui o que eu chamo de sinal alternado, né? Ou ele vai estar aqui relacionado a um circuito de corrente alternada. Tá? Podem haver sinais que são como esse daqui, isso aqui também é uma onda quadrada, mas ela é alternada, né? E eu tenho aqui um sinal em degrau. Tá? O meu interesse aqui maior nesse momento, né, nesse caso aqui, né, é neste tipo de sinal aqui, que ele é o que a gente chama de sinal alternado senoidal, tá? Ou cossenoidal. Né? A diferença de uma senoide para uma cossenoide é só o deslocamento para frente ou para trás. Né? É o que a gente vai chamar de fase. Tá? Então, isso daqui muito nos interessa, tá? Que é um sinal senoidal. Tá? Por que esse cara aqui nos interessa em corrente alternada e esse cara aqui nos interessa em corrente contínua? Tá? Porque os sinais eletrônicos, em que a gente tem maior aplicação em corrente contínua, são dessa forma aqui. Tá? E os sinais do sistema elétrico de potência, quer dizer, os valores, né? Sinal geralmente é mais utilizado para valores pequenos, tá? Mas não está errado falar que isso daqui é um sinal, não. Então, o sinal elétrico, veja bem, não estou me referindo ao sinal positivo e negativo nesse momento, né? Ao sinal elétrico aqui, ele é o tipo de forma de onda que está presente no sistema elétrico de potência, né? Desde a geração até o consumo. Tá? Então, são esses dois tipos aí que a gente vai estudar com mais densidade, digamos. Tá? Pessoal, e aí? Como é que está aí? Vocês estão me ouvindo e entendendo? A gente está um pouco rápido nesse começo, né? Porque é uma certa recapitulação, tá? Mas a qualquer momento aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer situação aí que tenha ficado para trás, pode me interromper, tá? Não tem problema nenhum, não. Pode abrir o áudio aí, ou o vídeo, se quiser também, escrever no chat, aí tudo faz. Tá? Bom, então vamos adiante aqui. Antes da gente começar a falar de fato dos circuitos e dessa análise matemática, que vai haver uma análise matemática aqui, porque a gente vai entender aqui de fato, por exemplo, isso daqui é uma função, né? Qual seria a equação, né, matemática que representa aqui esse gráfico, né? Como que isso pode ser visto dentro de circuitos elétricos e tal. Então, tudo isso a gente vai ver. Tá? Então, como eu também comentei, a gente vai ver bastante coisa
de aplicação, mas eu também vou lançar mão de bastante teoria aqui, né? Quer dizer, como que isso aqui de fato funciona. Bom, então antes da gente começar essa etapa, vamos falar um pouco mais desses conceitos gerais aqui. Há algumas formas de geração de corrente elétrica. Tá? É claro que você já talvez tenha algumas delas em mente, mesmo porque se a corrente elétrica chega na nossa residência, de alguma forma ela foi gerada. Né? É claro que há maneiras de que a geração aconteça de forma que haja uma potência alta, né, que haja disponibilidade de potência, e outras de que a potência não seja tão alta assim. Então, existem algumas formas. Tá? Por exemplo, aqui, nesse slide, está se referindo a uma forma térmica. Tá? Na verdade, essa forma térmica, isso aqui é um efeito termoelétrico, tá? Que acontece muito em um dispositivo chamado termopar. Tá? O termopar é um dispositivo para medir temperatura. Tá? Então, é um dos sensores de temperatura que existem, é muito utilizado na indústria, né, no laboratório, quer dizer, tanto em pesquisa como em indústria, e que ele basicamente é formado de duas junções, que são chamadas, tá, uma que a gente chama de junção quente e uma que a gente chama de junção ou junta fria. Tá? A junção quente, de fato, é a junção em que há uma solda de dois metais, tá? De dois materiais. Então, por exemplo, aqui ó, tem uma platina e um constantan, tá? Que é uma liga metálica. Então, é feita aqui uma solda, nesse ponto aqui. Essa então, é uma das junções, né? Essa é a junção ou a junta quente, tá? E aqui em cima eu tenho essa outra extremidade que é chamada de junção fria. Tá? Se essas duas extremidades aqui forem submetidas a temperaturas diferentes, né, quer dizer, digamos que eu tenha aqui um T1 e aqui um T2, há aqui essa formação ao aparecimento dessa tensão aqui em cima. Tá? Se esse circuito é fechado, de alguma forma, há aparecimento de corrente. Né? Afinal de contas, a corrente é a consequência da tensão. Só que é um efeito cujo valor de tensão e de corrente elétrica é extremamente pequeno, tá? Muito pequeno. Estou falando aqui, às vezes, em milivolts, em miliamperes. Tá? Então, isso aqui, na verdade, é muito utilizado para a parte de instrumentação, quando eu quero fazer medição de temperatura. Tá? Por exemplo, naquele caso que eu havia comentado, eu posso utilizar como sensor de temperatura um termopar. Tá? Como esses valores são muito pequenos, né, e isso vai para dentro de um computador digital, né, a necessidade de fazer um condicionamento, que é a amplificação desse sinal. Né, mas esse é um outro papo, é um papo muito voltado para a eletrônica. Bom, mas de maneira que essa seja uma forma de gerar corrente elétrica. Né. Uma outra forma é a forma química, né? Então, aqui a gente está falando, de fato, das pilhas, né? Das baterias aqui, que hoje, com diferentes tecnologias, geram energia, né? Através de um processo químico, né? Então, hoje aqui a gente pode ter bateria de chumbo ácido, né? Como as de carro, né? Pode haver bateria de lítio, né, como essas de alguns eletrônicos. Hoje fala-se em bateria de lipo, né? Enfim, então, por um processo químico aqui, a gente observa a formação de tensão elétrica e aí, consequentemente, de corrente, se houver um circuito fechado. É claro que aqui, de acordo com a capacidade, né, da bateria, a gente pode ter sim uma potência maior sendo gerada. Né? Hoje em dia isso ainda é um desafio tecnológico, né? Porque isso está muito ligado à massa, quer dizer, ao tamanho desses componentes aqui e ao custo. Né? Então a bateria hoje ainda é um desafio em várias situações. Né? Também há possibilidade de geração de corrente elétrica a partir do que a gente chama de efeito fotoelétrico, né? Então aqui a gente está falando dos painéis fotovoltaicos, como vocês devem já ter visto também.
a incidência aqui de raios solares faz com que haja formação de corrente elétrica, né? Então, a gente tem aqui semicondutores, né? E aí, de acordo com a incidência luminosa, a formação de corrente, tensão elétrica, né? Aqui também há uma certa potência, né? Dependendo, claro, da eficiência da placa, da quantidade de luminosidade, etc., né? Aqui, de alguma forma, há uma possibilidade de geração de uma potência maior. Sempre que essas formas de geração envolvem situações em que a gente aproveita a energia, né, para o nosso consumo, a potência gerada é maior um pouco, né? Por exemplo, a energia solar, a pilha, né, então, diferente do efeito termoelétrico ali, que a gente não utiliza aquilo para consumir energia. O efeito piezoelétrico também é um efeito cuja geração aqui é extremamente pequena, né? Quando você tem aqui um cristal de quartzo e ele sofre compressão, ele experimenta aqui uma tensão elétrica, tá? Também na ordem de milivolts aqui. Então isso aqui também é utilizado muitas vezes para fazer instrumentação, tá? Por exemplo, como sensor de pressão ou sensor de força, né? Por exemplo, no laboratório do campus tem um robô industrial, né? Um braço robótico, aqueles da ABB. Então, um projeto que eu já desenvolvi, é uma coisa simples, na verdade, é uma aplicação, né, um projeto de desenvolvimento. A gente pode, por exemplo, colocar um sensor de força, no que a gente chama de end effector, né, que é o ponto final daquele robô, e digamos que o sensor de força meça ali, claro, a força que você vai fazer quando você encosta naquele braço robótico, e o seu sistema de controle preveja que você tenha que colocar ali uma força igual a zero, tá? Como o sensor não age no braço do operador, quer dizer, o sistema de controle, né, não age no braço do operador, claro, vai agir no braço robótico. Quando você encostar a mão, ele vai sentir uma força, né? Para que essa força seja zero, o braço robótico tem que se afastar um pouco, tá? Então é como se você tirasse o peso, do braço robótico. No mínimo interessante isso, né? Quer dizer, você pega aquele braço robótico que é pesado e à medida que você vai encostando nele, o braço robótico vai se movimentando sozinho, né? Para onde você está empurrando. Ou seja, como se você empurrasse ele com um peso praticamente zero, né? Isso só pode ser feito com um sensor de força, tá? Então também isso aqui é utilizado na parte de instrumentação. E aqui talvez seja a forma de geração mais comum, né, que é o que a gente chama de mecânico magnético, né, mas na verdade é uma forma magnética, que é a forma que as hidrelétricas, termoelétricas, usinas eólicas utilizam, que é a movimentação, a transformação de energia mecânica em energia elétrica, né, um gerador que utiliza campo magnético, indução eletromagnética e tal, né? Então, essa daqui, claro, é a forma que a gente mais utiliza e que ela está mais presente aí na geração de energia. Então, se eu fizer um adendo aqui muito rapidamente acerca da geração de energia, veja se vocês já pensaram nesse fluxograma aqui acerca de como a energia é gerada de maneira que a gente aproveite, né? Quer dizer, lá no sistema elétrico de potência, como que se dá um sistema de geração de energia, né? Bom, a gente pode falar muito comumente aqui em energia hidráulica, né, proveniente das hidrelétricas. A gente pode falar em energia eólica, né, proveniente dos ventos, dos parques eólicos, de energia solar, das usinas solares, e das usinas térmicas, né, das termoelétricas, em que há queima de algum combustível, né? Então, eu posso falar, por exemplo, queima de gás natural, biomassa ou algum combustível fóssil, né, por exemplo, ou ainda energia nuclear, né, que na verdade é um tipo de termoelétrica. Então, veja bem, se você pensa em energia hidráulica ou eólica, a transformação ela é de mecânica para elétrica, né? Porque você tem ali uma turbina, tá, que se movimenta,
No caso da hidráulica, quando a água, né, toca a turbina. No caso da eólica, quando o vento move a turbina, né? Essa turbina tem o eixo acoplado ao eixo de um gerador elétrico. Então você tem essa transformação aqui, né, de energia mecânica para energia elétrica. Quando eu me refiro à energia solar, a gente não tem movimento envolvido. Tá? Então, você tem apenas a incidência do raio solar no painel fotovoltaico, e aí é a geração de energia elétrica direta. Tá? Agora, quando eu estou me referindo a uma termoelétrica, em que há queima de um combustível, então, inicialmente, você tem um processo de queima, né, quer dizer, gera-se energia térmica. Geralmente, você tem aqui, então, um vapor. Esse vapor, ele é que move a turbina, então, é ele que transforma energia térmica em energia mecânica, e aí, de forma análoga aqui, o eixo da turbina está ligado ao eixo do gerador. Tá? Então, a gente tem geralmente esses processos aí envolvidos na geração de energia elétrica, tá? Ou na geração de tensão elétrica, né? De corrente, enfim. Bom, aqui é a mesma ideia, né? Só para a gente ter uma ilustração agora mais real aqui. Isso aqui, então, é uma máquina elétrica, né? Esse é um gerador síncrono, tá? Você tem, então, geralmente aqui a transformação de energia mecânica, né, a partir da turbina, para a energia elétrica aqui, quando eu falo do gerador, né, quando eu estou me referindo, por exemplo, a um gás, ou um vapor, ou uma água na turbina. Tá? Bom, e aí, continuando aqui um pouco dos efeitos agora da corrente elétrica, né, existe aqui um efeito chamado efeito térmico, né, ou efeito Joule, tá? Que a gente já conhece e vai falar um pouco mais sobre ele, principalmente quando a gente fala da resistência elétrica. Então, quando um condutor, quando a passagem de corrente por um condutor, esse condutor ele aumenta a temperatura, tá? Então, por uma questão de atrito de fato, ele está passando, né? Então, por exemplo, a lâmpada incandescente, né, é o exemplo mais antigo, né, hoje nem se utiliza mais, de uma aplicação positiva desse efeito. Né? Então, você tem aqui a temperatura tão alta de forma que isso fica incandescente, né? Isso é um filamento, isso é uma resistência elétrica. Tá? E existe um efeito magnético, né? Quando você tem uma corrente elétrica em um condutor, ao redor desse condutor cria-se um campo magnético. Tá? Então, esse campo magnético pode ter consequências, né? Por exemplo, se você aproximar uma bússola, né, próximo de um condutor elétrico, essa bússola vai sofrer deflexão em relação ao campo magnético do condutor, tá? E não do campo magnético terrestre, como é o propósito aqui, se ela estiver longe de um campo magnético de um condutor, tá? E aqui vai aparecer também o que a gente chama de efeito fisiológico, né, que aparece muitas vezes em cursos de SMS, né, quer dizer, de segurança. Então, a corrente elétrica no corpo humano, né, em tecido, ela provoca uma série de consequências. Né? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, né, a gente vai comentar a respeito dessas questões aqui em eventuais aulas de laboratório, né, porque há uma segurança envolvida. E quando a gente está tratando de corrente alternada, de sistemas de potência, né, naturalmente há um risco aqui envolvido, é preciso que a segurança esteja sempre bem em primeiro lugar aqui em aulas práticas que envolvam sistemas de potência. Né? Mas, para a gente ter uma ideia, né, o que causa, na verdade, dano ao tecido é a corrente elétrica, tá? Não é a tensão elétrica. Então, quer dizer, você pode estar submetido a uma tensão alta, tá? Mas se a resistência do circuito no qual você se encontra for muito alta, a corrente vai ser baixa, tá? E aí o problema não vai ser tão grande. Agora, se por um acaso a resistência for baixa, aí, consequentemente, a corrente vai ser alta e aí o problema pode ser bastante grave. Tá? Então, os valores de corrente elétrica, a corrente elétrica é uma variável, né, quer dizer,
uma é uma é, é uma geralmente tem valores muito baixos, tá? Então, quando a gente está falando de miliamperes, às vezes de amperes, né? Amperes já são valores muito altos, tá? Então, imagine quiloamperes, né? Que aparecem às vezes em sistemas de transmissão de energia, distribuição de energia. Para a gente ter uma ideia, então, quando a gente tem uma corrente bem pequena, né? Por exemplo, aqui 1 miliampere, né? De 1 a 3 miliamperes, a gente tem aqui uma percepção muito pequena do que está acontecendo, né? Que é aquela ideia de choque, né? Parece que alguma coisa fica tremendo ali na extremidade, né? Então a gente sente ali minimamente esse choque, tá? Então, nesse caso aqui tem um formigamento e, a princípio, você não tem aqui muito perigo, tá? Agora, quando você já aumenta um pouco que a corrente de 3, em torno de 10 miliamperes, já acontece aqui o que é chamado de eletrização, tá? Então, a gente pode ter aqui alguns movimentos involuntários por conta dessa corrente elétrica aqui. A gente sabe que a movimentação do corpo, né, quer dizer, envolve a extensão dos músculos, né, e esse processo está relacionado a um processo elétrico, né? Então, a grande questão que está relacionada ao choque é justamente em relação à movimentação, né, ou à atuação sobre os músculos. Tá? Então, aqui com 10 miliamperes, tem um processo chamado de tetanização. Aqui já há uma contração muscular maior. Tá? Então, quer dizer, pode haver aqui uma dificuldade, justamente aquela situação de você soltar, né, o contato de onde você encostou aqui, tomando choque do condutor. Tá? E aqui, a partir daqui, a situação é muito perigosa, né, porque por exemplo, você já pode ter uma parada cardíaca aqui, de acordo com o circuito, principalmente, em que essa corrente está passando, tá? Com 25 miliamperes. Quando eu falo em relação ao circuito, porque depende muito de onde essa corrente está passando, tá? Na verdade, esse efeito fisiológico vai depender de alguns fatores, né? O principal deles é a intensidade de corrente. Agora, depende muito de onde está passando essa corrente, né? Por exemplo, se você toca em uma mão e na outra mão para fechar o circuito, você tem um problema sério, né? Porque você passa aqui próximo ao coração e tal. Então, dependendo, ou ao pulmão, enfim, então você tem um problema, né? Aqui com 30 miliamperes pode haver asfixia, quando essa corrente justamente atravessa o tórax. Aqui de 60 a 75 pode haver uma fibrilação ventricular, e aí, enfim, pode haver um problema maior, né? Uma outra característica aqui que é preciso de ser avaliada é a seguinte: a corrente depende muito da resistência, né? E o seu corpo, né, o corpo humano, tem resistência elétrica, tá? Então, geralmente quando o corpo, a resistência está muito ligada à parte mais superficial da pele, tá? Então, quando a pele é uma pele muito seca, a resistência geralmente é maior, tá? Por exemplo, se há um corte na pele, alguma coisa desse tipo, a resistência é menor, tá? Então, isso depende muito de pessoa para pessoa, né? Isso é uma questão individual aí de cada um, tá? Então, esses são os fatores aí que geralmente influenciam no efeito fisiológico, né, da corrente. Agora, é claro que se a corrente for aumentando, a gente pode ter efeitos maiores, né? Por exemplo, pode haver queimaduras internas, né, justamente pelo efeito Joule, ou inclusive queimaduras externas, né? Há situações aí que os choques são muito feios, né? Então pode haver queima de fato da pessoa, né? Do profissional e tal, ou até mesmo de algum acidente que acontecer. Então, quer dizer, é um efeito fisiológico, né? Essas questões, elas aparecem muito em cursos de segurança do trabalho, né? De segurança, meio ambiente, saúde e tal.
porque de fato é uma situação que é preciso que a gente tenha ciência dela ao se trabalhar, né, ou ao ter contato com essa área. Bom, então a gente volta agora para uma análise que esteja aqui mais relacionada com os circuitos elétricos de fato, né? Existe aqui o que a gente chama de sentido da corrente elétrica, tá? Então, a corrente elétrica, ela tem aqui o que a gente chama de sentido real, tá? Que de fato, o sentido que os elétrons se deslocam, tá? Então, os elétrons, eles naturalmente vão sair de onde está mais negativo, né, ou muito negativo, e vão para onde está menos negativo, né, ou para onde está positivo, digamos, né, como descrito nessa ilustração aqui. Então, esse é o movimento real, tá? Afinal de contas, essas cargas de sinal contrário aqui, né, de polaridade contrária, vão se atrair, e as de polaridade igual vão se repelir. Tá? Agora, essa questão, ela em circuitos elétricos, ela é uma questão totalmente arbitrária. Tá? Então, você pode considerar a corrente para esse lado, e se ela tiver o mesmo valor e eventualmente estiver vindo para esse lado, ela vai ter o mesmo valor, porém com um sinal contrário. Tá? Então, existe aqui o que a gente chama de sentido convencional. Tá? Isso daqui está muito ligado a circuitos de corrente contínua. Tá? E o sentido convencional, então, ele é o sentido contrário do real. Tá? Então, a corrente aqui sai de um potencial maior, tá? Sai de um potencial maior e vai para um potencial menor. Tá? Então, ela vai fazer aqui o sentido contrário. Por que a gente pode usar tanto uma como outra? Justamente porque essa é uma questão arbitrária. Tá? Quando a gente trata de circuitos de corrente contínua, convenciona-se aqui utilizar o sentido convencional, né? Claro, né? Esse sentido aqui. Agora, quando a gente tem um circuito mais complexo, tá? Um circuito que tem resistores, várias fontes e tal, você não sabe se essa corrente está descendo ou se ela está subindo, se ela está indo para um lado ou se ela está indo para o outro. Tá? Eu estou falando do convencional. Tá? Então, assuma o convencional, mas mesmo no convencional, se for um circuito que tenha vários ramos, tá? Por exemplo, pega isso daqui, ó. Digamos que você tenha aqui uma fonte, tá? Digamos que você tenha aqui vários ramos, tá? E aqui, digamos que haja uma outra fonte. Ó. Então, dependendo dos valores dessas fontes aqui, V1, né, e V2, tá? Deixa eu pegar isso aqui e tirar daqui de cima. Dependendo dessas fontes aqui, você não sabe, tá, o valor da corrente elétrica. Se a corrente elétrica aqui, por exemplo, ela está descendo ou se ela está subindo. Tá? Eu estou me referindo a convencional. Tá? Eu não estou falando da real versus a convencional. Você não sabe porque depende do valor dessa tensão e dessa tensão. O que eu estou querendo dizer com isso? Por isso que é arbitrário. Porque, por exemplo, digamos que você convencionou na sua análise que a sua corrente aqui está descendo. Tá? Então, tem uma corrente chamada de I1 descendo para cá. Mas quando você fez o cálculo e tal, o seu I1 deu, sei lá, menos 5 amperes. O que significa isso? Significa que, na verdade, ela não está descendo, né? Ela está subindo. Tá? Então, é arbitrária essa análise. Tá? Por isso que se utiliza um convencional versus um real. A gente vai utilizar um convencional. Agora, imagine, por exemplo, se eu tiver em corrente alternada. Porque se eu tiver em corrente alternada, vocês vão concordar comigo que, ora,
essa corrente vai ser positiva e ora essa corrente vai ser negativa, né? Deixa eu voltar no gráfico aqui da corrente alternada, né? Então, ora essa corrente é positiva e ora essa corrente é negativa. Cadê o nosso gráfico aqui de corrente alternada? Aqui. Aqui. Então, quer dizer, ela de fato vai assumir valor positivo e valor negativo, tá? Muito rapidamente aqui. A frequência com que isso aqui acontece é alta, tá? Então, o período disso daqui são alguns milissegundos. Então, quer dizer, é preciso que a gente saiba como lidar com isso mais à frente, tá? Alguém comentou aqui no chat que o circuito dá gatilho. Vocês estudaram isso em física, eu imagino, né? Ou não, pelo menos tiveram uma ideia disso daqui. Vocês estudaram isso no terceiro ano? Né? E vocês chegaram a fazer análise de resistores em série, resistores em paralelo, cálculo de corrente, cálculo de tensão, lei de Kirchhoff e tal. Bom, então que bom, lei das malhas. Então isso é até interessante e bom, porque eu posso passar aqui de alguma forma mais rápida, né? Foi o professor de física que ministrou isso para vocês? Foi, né? Qual foi o professor que ministrou isso para vocês? Engraçado, o Chechel é professor de física no IFES ainda, né? Eu fiz ensino médio no instituto também. Tá? Na minha época não tinha ensino técnico. O Chechel é antiguíssimo. Na minha época não tinha ensino técnico. Na verdade, foi uma época em que não foi ofertado o ensino técnico, junto, né, junto do ensino médio. Então, o Chechel, eu cheguei a conhecer ele, mas eu não tive aula com ele. Quem me deu aula dessa disciplina, que é física, né, porque eu não fiz curso técnico, foi o Sandro, se eu não me engano. Não sei se vocês conhecem, ele é professor de física até hoje também no Instituto. O Sandro, ele é... Vocês conhecem ele? Vocês já tiveram aula com ele? Se eu não me engano, quando eu fiz o curso com ele, ele tinha entrado no instituto, ele tinha passado um concurso. Eu terminei o terceiro ano, a minha turma era M21 no terceiro ano. Eu terminei o terceiro ano vai fazer 15 anos, eu acho. 15, 15, acho que é. Bom, vamos mais então aqui, né, na nossa, no nosso papo aqui, né? Depois dessa, pois é, depois desse arquivo confidencial aí. Bom, então, então a gente consegue aqui definir, né, de maneira aqui um pouco mais matemática, né, digamos, mais formal, né, mais analítica, o que é a corrente elétrica. Então, se a gente observa aqui uma seção transversal de um condutor, e aqui observa a quantidade de cargas que estão passando, em um dado tempo, a gente tem o que a gente chama de corrente elétrica. Tá? Agora, eu queria levar vocês a pensar num conceito aqui, que tem a ver com o conceito de derivada, né? Mas é natural que eu não quero que vocês se preocupem tanto com isso nesse momento. Agora, quando eu me refiro a uma divisão entre carga e tempo, tá?
e eu quero fazer essa conta de maneira instantânea, quer dizer, eu quero que isso seja instantaneamente, eu preciso de um conceito de derivada, né? Quer dizer, eu preciso de um deslocamento diferencial de carga e um deslocamento diferencial de tempo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer um deslocamento muito pequeno, tanto de carga como de tempo. Porque vocês vão concordar comigo que se eu fizer uma conta do tipo uma variação de carga por uma variação de tempo, essa corrente ela vai ser uma média deste tempo que eu fiz a conta. Tá? Então, isso não é instantâneo. Tá? Agora, se esse ΔT aqui tender para zero, quer dizer, for muito pequeno, o meu cálculo, né, a minha conta, ela vai ser mais instantânea, ou seja, mais voltada para um instante do que se eu fizer isso em um ΔT maior. Tá? É claro que isso é uma questão conceitual, então a gente pode falar que a corrente é a derivada da carga pelo tempo. Tá? É claro que é um conceito que pode ser um pouco novo, mas é uma maneira mais técnica da gente definir corrente elétrica. Tá? Você pode pensar intuitivamente que você está dividindo aqui valores de delta, né, bem pequenos. Tá? Vocês conseguem compreender essa ideia? Porque se eu tenho um gráfico aqui, por exemplo, deixa eu fazer um gráfico. Se eu tenho um gráfico aqui, vou treinar minha coordenação motora aqui. Se eu tenho um gráfico aqui, por exemplo, de corrente aqui ao longo do tempo, né? Então, digamos que esteja variando assim. Tá? Então, isso aqui é corrente, quer dizer, isso aqui é carga, né? Que é a carga ao longo do tempo. Então, se eu fizer a conta, levando-se em consideração, por exemplo, um dado tempo aqui, né, seria esse ΔT, e um dado valor aqui de carga, seria o meu ΔQ, na verdade eu vou fazer a média desses valores, né? Ao fazer essa conta, eu estou fazendo a média da corrente nesse último tempo aqui, tá? Mas digamos que eu queira saber o valor instantâneo. O que é valor instantâneo? Eu quero saber o valor da corrente aqui, ó, nesse ponto, tá? Então, eu tô, na verdade, precisando aplicar esse conceito de derivada, né? Ou seja, tentar fazer com que o delta desse tempo aqui seja muito pequeno ou que ele tenda a zero, né? Então, por exemplo, quando você tem lá a velocidade do carro, né? O cara está lá mostrando no velocímetro lá a velocidade do carro. Como é que ele calcula a velocidade? Ele pega a distância percorrida, né? Divide pelo tempo. Agora, se ele pegar a distância percorrida no último minuto e dividir por esse minuto, ele vai mostrar para você uma média da velocidade do último minuto. Tá? Então, quer dizer, é um valor errado. O computador do carro tem que fazer essa média tendendo esse tempo para zero, né? O menor possível. No caso ali, eu preciso fazer alguma coisa real. Né? Então, é um valor de tempo muito pequenininho. Né? Talvez um segundo, talvez até menos, para que o valor seja mais exato. Tá? Consegue entender essa discussão? Beleza. Bom, então, levando-se em conta aqui uma quantidade de cargas, né, dividido pelo tempo, a gente também chega aqui numa expressão para a corrente elétrica. Tá? Em relação às unidades, né, grandezas e símbolos aqui, considerando o sistema internacional, a gente está falando aqui de Coulomb para carga, tempo em segundo e ampere, né, para a corrente elétrica aqui e os seus submúltiplos, né, tanto para cima como para baixo, por exemplo, os quiloamperes, os miliamperes ou até os microamperes, né. Isso daqui está muito mais relacionado com eletrônica, tá? Então isso aqui pode aparecer às vezes em CCC, e isso daqui está mais relacionado com a parte de CEP, né? Sistema Elétrico de Potência, que os valores são maiores. Tá? Bom, e aqui tem um exemplo muito simples, né? Isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem depois, afinal de contas é uma recapitulação, né? Do que vocês com certeza já viram.
Aqui, digamos que haja aí um condutor percorrido por uma corrente de 2 mA, depois de 5 segundos, qual é a carga, né, que passou pela seção desse condutor, né? É muito simples. Bom, então, vamos revisitar aqui rapidamente a lei de Ohm, tá? Que foi obtida, né, ou observada, afinal de contas, isso é uma experimentação, por esse cara aí, né, George Simon Ohm. Né? Então, basicamente, o que esse cara fez foi pegar um condutor elétrico e aplicar vários valores de tensão e medir os valores de corrente correspondentes a esses valores de tensão. Tá? Então, o que ele fez foi justamente essa experimentação aqui. Você aplica uma tensão e chega até uma corrente. Aplica uma tensão, chega até uma corrente, aplica N valores de tensão, e aí você vai ter N valores de corrente, fazendo aqui no condutor, claro, através de uma fonte variável de tensão, né, para que haja a variação, a medição de tensão aqui de maneira paralela à carga, né, e a medição de corrente de maneira que ela seja em série com a carga, né, no caso a carga aqui é esse condutor. E aí ele observou que dentro de uma faixa essa relação era constante, tá? Porque dentro de uma faixa, veja bem, isso acontece para uma faixa de valores. Tá? Claro que se você tiver um modelo teórico de um condutor, isso aqui vai se manter. Agora, na prática, isso não vai se manter. Né? Vai chegar um momento aqui que a corrente vai aumentar, isso aqui vai ficar incandescente, ou seja, isso aqui vai perder o que a gente chama de linearidade. Tá? Bom, esse talvez seja, então, um aspecto um pouco mais prático. Né? Dentro, então, de uma faixa, tá? De uma faixa de operação, que varia muito de condutor para condutor, você tem essa situação aqui. Né? Você aplica aqui tensão, obtém uma corrente, e aqui a relação entre essas duas grandezas vai ser uma constante. Tá? Então, essa constante aí foi chamada de resistência elétrica. Tá? E aí, isso é chamado de lei de Ohm, né? Ou seja, é a relação aí entre a resistência, a tensão e a corrente elétrica. Tá? Isso, então, é medido em ohms, né? Que é justamente um ômega maiúsculo, né? Para fazer menção aqui ao nome do cara. Né? Bom, então, você tem aqui, né, a relação entre tensão, corrente e resistência elétrica. Então, você tem aqui tensão em volt, a corrente em ampere, né, e a resistência em ohms. Né? Bom, então, muito facilmente aqui também tem um exemplo que eu também vou deixar para vocês, né, isso que vocês estão cansados de saber, em que você tem aqui situações, por exemplo, olha, a partir de uma tensão de 10 volts, observa-se uma corrente de 200 mA, calcula-se naturalmente a resistência desse condutor, ou se você faz uma medição aqui de 50 mA, qual é a tensão, né, sobre esse mesmo condutor, ou se você faz uma medição de 8 volts, qual seria a corrente sobre esse mesmo condutor. Tá? A gente fala muito em condutor, né, porque os condutores eles têm resistência elétrica, por mais que sejam pequenas, né, eles têm resistência elétrica. Né? Inclusive, a resistência elétrica nos condutores de energia. Tá? Então, por exemplo, os cabos de alumínio, os cabos de cobre, há resistência elétrica. Principalmente se esses cabos forem longos, tá? Foram grandes. Então, inclusive, uma das técnicas, né, das premissas de projeto, de dimensionamento de condutor, tá? Dimensionamento de condutor envolve a seção transversal, né? Qual é a bitola do cabo? Quer dizer, você vai usar o cabo de uma instalação elétrica, num circuito de distribuição, né, por exemplo. É um cabo de 1,5, um cabo de 2,5, um cabo de 4, 5, né, por aí vai. Então, um dos critérios de dimensionamento é da queda de tensão, tá? Porque você pode ter uma queda de tensão ao longo deste circuito, por mais que ele seja condutor. Então, lá no ponto de entrega, né, onde tem a entrada da sua instalação, você pode ter lá uma tensão específica. Se for uma instalação industrial, por exemplo, grande,
até onde liga lá o seu dispositivo, pode haver uma queda de tensão. Tá? Então, é preciso que você faça o dimensionamento correto. Essa tensão, a queda dela é decorrente da resistência do condutor. Tá? É claro que há outros materiais que você pode controlar a resistência, né? Por exemplo, cerâmica, carbono e tal. Então, aí a resistência pode ser um pouco maior. Tá? Bom, então, aqui aparecem, então, os resistores. Tá? Então, veja bem, resistência é a propriedade elétrica dos resistores. Tá? Então, não confunda. Quando você está tratando de um circuito elétrico, ali você tem uma resistência. Né? O elemento físico que tem aquela propriedade é o resistor. Tá? Então, quer dizer, se você considera este modelo aqui para a sua vida inteira, né, que é o modelo da lei de Ohm, quer dizer, o que eu chamo de modelo? Né? O modelo é uma relação matemática entre grandezas físicas, tá? Reais. Isso aqui é um modelo. Então, vamos lá, você tem aqui um gráfico, né, de tensão versus corrente. Né? Então, você vai ter aqui, possivelmente, uma reta, né? E aí, o que você tem? Você tem aqui, por exemplo, a tensão, e você tem aqui a corrente elétrica. E isso aqui, naturalmente, é relacionado como sendo V igual a RI. Isso aqui, na verdade, é uma função polinomial de primeiro grau, né? Ou uma equação de primeiro grau, cujo coeficiente angular aqui é essa resistência. Então, isso daqui é um modelo. Né? Se você extrapola isso aqui para trás, isso aqui também é válido, né? Porque a corrente aqui vai mudar de sentido, né? Mas ela vai continuar essa proporção aqui. Quer dizer, isso aqui é um sistema linear. Tá? Agora, se você pegar um resistor desse real aqui, e for aumentando a tensão, é isso que eu falava, né? Você tem aqui uma faixa de operação. Tá? Do ponto de vista prático, você tem aqui uma faixa de operação. Então, se você pegar um resistor desse aqui, e digamos que você vá aumentando a tensão, seja para um lado ou seja para o outro, existe uma faixa de operação, tá? Por que existe uma faixa de operação? Tem aqui uma faixa de operação. Porque, olha, se você vai aumentando a tensão aqui, por exemplo, pega essa resistência aqui, que é uma resistência de chuveiro, né? Uma resistência simples aqui. Olha, se você aumenta a tensão, isso aqui vai aumentando a corrente, vai chegar uma hora que isso aqui vai entrar vai ficar incandescente, e isso aqui vai se fundir, né? Quer dizer, então, esse modelo seu aqui ele vai se romper. Para onde que isso aqui vai? Bom, aumentando, pô, né? O que acontece aqui? A corrente morre, né? Acaba, né? Na verdade, ele faz isso aqui, ó, tum, né? Vem para cá, a corrente vai para zero, né? Então, ó, a corrente vem para zero. Se você continuar aumentando a tensão, você vai ter a tensão aqui nos terminais da resistência, né? A resistência que se rompeu, né? Mas você vai indo, o que acontece? Ó, a corrente vem para zero. Ou, se você continuar aumentando, vai acontecer isso aqui. A tensão vai aumentando e a corrente, zero. Tá? Então, o dispositivo real, né, é o resistor. Tá? Então, existem outros dispositivos reais, como capacitores, indutores, mas primeiro a gente vai estudar esses caras aqui. Então, você pode ter aqui vários formatos, tá? Você pode ter ele aqui dessa forma aqui. Isso aqui são resistências de chuveiro, né? Que a gente chama de resistência, na verdade é um resistor. Tem propriedade física de resistência. Esses resistores, eles podem ter valores fixos, eles podem ter valores variáveis, né? Ou até ajustáveis aqui. Então, a representação no circuito elétrico é dessa maneira aqui, tá? Ou dessa forma aqui. E aqui é uma outra resistência real, né? Essa daqui é uma resistência cerâmica. Há um código de cores aqui, tá? Para definir qual é o valor de resistência, tá? Desse resistor. Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque eu acho que é um tópico muito prático, né? Então, vamos deixar mais para frente para fazer a leitura desses resistores aqui mais à frente. Vamos torcer para que a gente possa fazer alguma prática, tá? Vocês já chegaram a fazer alguma prática desse conteúdo, em que vocês
fazer a montagem de algum circuito, alguma coisa desse tipo ou não? Leitura de corrente, leitura de tensão, não, né? Só na parte teórica, né? Tá. Bom, então, aqui é uma outra cara, né, de um outro resistor. Isso aqui é muito encontrado em placa de circuito impresso, né, eletrônica. Veja bem, eu posso ter resistência de valores muito parecidos, tá? Por exemplo, eu posso ter uma resistência aqui, por exemplo, de 100 ohms, tá? 100 ohms. Assim como nesses resistores aqui, eu posso ter uma resistência também de 100 ohms. A diferença é o que vai fazer com que a minha corrente que passe aqui seja na ordem de amperes, né? E aqui, por exemplo, na ordem de miliamperes, é a potência nominal desse cara, tá? Por exemplo, geralmente a potência nominal desse resistorzinho aqui, né, que aparece muito em placa de circuito eletrônico, a potência nominal desse cara aqui é de 1/4 de watt, tá? Enquanto que a potência nominal, às vezes, dessas resistências de chuveiro, é na ordem aqui de 3.000, né, 5.000 watts. Tá? Então, o que define a corrente aqui é a potência, tá? Não é o valor de resistência. Veja bem, o que define a corrente no sentido de isso daqui funcionar e não entrar não ficar incandescente, né? Não se romper, né? Ele manter aqui uma linearidade, tá? É claro que o que define a corrente elétrica é a resistência, tá? Mas o que define o ponto de operação dele aqui, né, de forma que isso não se rompa e tal, é a potência, tá? A potência nominal. Porque, por exemplo, se eu colocar aqui, digamos, 220 volts, né? Se eu colocar aqui 220 volts nesse resistorzinho, isso aqui vai se romper instantaneamente, tá? Agora, se eu colocar 220 volts aqui nesses resistores, isso aqui não vai se romper, tá? Isso depende de quê? Isso depende basicamente do material com o qual ele é feito, tá? Do tamanho do material, né? E tal. Bom, vamos mais à frente aqui. Então, existem aqui resistores do ponto de vista de construção, né? Eles podem ser basicamente ou de condutores, né? De fios ou de carbono, tá? Então, o resistor de fio, né? Geralmente é uma liga aqui de níquel cromo. Ele é geralmente enrolado, né? Sobre uma haste aqui, geralmente de cerâmica, tá? E eles são geralmente fabricados para suportar correntes elevadas. Então, observa aqui, você tem um tipo de resistor. Então, isso aqui, assim como esse daqui, é um tipo de resistor. Tá? Então, isso aqui é um resistor. Existem esses menores, né, de carbono, né, como eu já comentei. Tá? Como esse daqui, então, esse aqui é um resistorzinho pequeno, é um resistor de carbono. Tá? Os fios aqui, para quem está querendo enxergar, eles ficam aqui dentro. Tá? Então, aqui essa parte de fora é a parte cerâmica, né, em alguns casos. Em outros casos, não tem essa parte cerâmica. Tá? E esse aqui é o de carbono. E aqui existem alguns resistores que são ajustáveis, né, ou outros que são variáveis. Então, existem várias aplicações. Tá? Geralmente o símbolo desses resistores variáveis em circuitos é esse daqui. Tá? Existem alguns tipos, tá? Por exemplo, os reostatos. Então, quando você mexe aqui, ó, esse eixo aqui, essa estrutura aqui se desloca, e esse contato aqui vai definir o tamanho do resistor. Tá? E aí, de acordo com o tamanho aqui, a resistência pode aumentar ou pode diminuir. Tá? Então, isso daqui é muito utilizado, às vezes, para fazer controle, né? Às vezes tem lá na geladeira, né, que você fazia o controle do reostato, tá? Você muda ali o valor de resistência, isso vai para um circuito eletrônico que vai acionar lá o motor mais ou menos, tá? Então, os resistores variáveis têm muita aplicação na parte eletrônica, na parte de acionamento, né? Um outro tipo de resistor variável, né, é o potenciômetro. Tá? Isso aqui é muito utilizado em áudio. Né? Antigamente, quando você tinha lá aqueles botões do rádio lá que você mexia, né, aquilo era tudo potenciômetro. Né? Então,
Você também varia ali a resistência do circuito eletrônico, e ali ele vai fazer, por exemplo, a equalização de um grave, de um médio, de um agudo, ou da intensidade do som mesmo para mexer no volume, tá? E várias outras aplicações. O nome disso é potenciômetro de áudio. E aqui mais alguns, né? Existem aqui os trimpots, tá? Que são resistores variáveis também. Geralmente eles têm uma precisão, uma exatidão aqui bem interessante, são utilizados em circuitos eletrônicos, tá? E aqui alguns outros tipos, né, de resistores variáveis. Esse daqui é um slider, né? Quer dizer, você mexe aqui num slide, né? Ele vai para lá e vem para cá, e aí a resistência também vai mudando, né? Tem várias aplicações, tá? Assim como esse daqui, ó, veja bem. Ó. Então, acho que antigamente também tinha alguns botões como esse daqui, né, que você trazia aqui para cima ou para baixo. São todos potenciômetros, tá? Então, uma característica aqui muito comum em eletrônica, quando você quer operar alguma coisa fácil, é modificar o valor de resistência. Existem outros aqui, por exemplo, que vou chamar aqui de resistores especiais. Esses são os varistores, tá? Esses dispositivos, eles também são utilizados muito em eletrônica, tá? São resistores pequenos, né? Então, a característica desse cara é justamente a perda daquela linearidade da lei de Ohm, tá? Então, aquele modelo, ele não se aplica aqui. Então, o que ocorre? Quanto mais a resistência aqui aumenta, a resistência aumenta, a tensão sobre ele aumenta, né? Quando você aumenta a tensão sobre ele, a resistência se modifica, tá? Então, você tem aqui uma situação em que a resistência varia com a tensão aplicada sobre ele, tá? Tem várias aplicações para o que a gente chama de resistor não linear, tá? Desde sistemas de potência até em eletrônica. Por exemplo, uma aplicação clássica em sistemas de potência é através de um para-raio, tá? De um para-raio específico, de para-raio de uma subestação. Você tem lá um resistor não linear, que geralmente é formado de óxido de zinco, que ele tem uma resistência alta quando você não aplica tensão sobre ele, e quando você aplica tensão sobre ele, a resistência dele é muito baixa. E ele é ligado da instalação para a proteção de terra. Então, quando há uma descarga atmosférica, a tensão ali aumenta muito, e aí a resistência dele abaixa instantaneamente. Então, toda aquela descarga é conduzida para a terra, tá? E no dia a dia normal, não vai nada para a terra, porque a resistência ali é muito alta, então não passa corrente. Então, a não linearidade, tá? É claro que a maioria dos resistores que a gente utiliza e trabalha, eles dentro daquela faixa, eles vão obedecer a lei de Ohm. Mas existem alguns que são resistores chamados não lineares, né? Como esse varistor aqui, como esse resistor, esse que a gente chama de para-raio de CEP, né? O resistor não linear de óxido de zinco, geralmente fica numa subestação. Existem outros, tá? Por exemplo, os termistores. Esses termistores, eles também variam a resistência, só que agora com a temperatura. Então, eles são muito utilizados para fazer sensoriamento de temperatura. É um outro tipo de sensor de temperatura, tá? Igual a gente citou o termopar, existem também os termistores. Às vezes a gente abre um computador, a placa-mãe dele ali e tal, e você vê lá dentro uns componentes cerâmicos, tá? Eles podem ser termistores, né? Às vezes você abre a configuração do computador e você tem lá a temperatura, 37 graus, 40 graus, 45 graus, né? Você se pergunta como que esse computador lê a temperatura, né? Como que ele sabe a temperatura interna dele. Justamente porque há ali um sensor de temperatura, geralmente é um termistor, tá? E aí, de acordo com quando você coloca isso no circuito elétrico, né, modificou a temperatura, você consegue relacionar com uma tensão elétrica, e aí a tensão elétrica você pode condicionar e mostrar na tela, né, e por aí vai. Transformar isso em grau Celsius. Aqui um outro resistor muito comum, né, chamado de
LDR, tá? Que são fotorresistores. Tem aplicações dele tanto para a parte eletrônica quanto para a parte de acionamento em sistemas de potência, tá? Então, isso aqui é um resistor dependente da luz. O que ocorre aqui? De acordo com a luminosidade sobre ele, a resistência dele se modifica, tá? Então, por exemplo, digamos que eu quero fazer o acendimento automático de uma lâmpada dentro de casa, um circuito eletrônico. Eu posso colocar isso daqui, quando a lâmpada apagar, a resistência diminui, e eu consigo colocar isso no circuito eletrônico para acionar, quer dizer, quando o dia escurecer, né, a luminosidade ambiente diminui, então a resistência aqui se modifica, né, geralmente aumenta, e eu consigo colocar isso no circuito eletrônico para acender uma lâmpada minha aqui, por exemplo. Né. Isso aqui é um relé fotoelétrico, né, que ele é utilizado, por exemplo, na iluminação pública. Né. Então é assim que faz com que as lâmpadas acendam. Tá. Então aqui há um resistor dependente de luz aqui, e aí, de acordo com a luminosidade, existe um circuito eletrônico aqui relativamente simples, e a lâmpada aqui vai acender. Tá. Bom, pessoal, então, essa é a parte mais construtiva, né, digamos, com respeito à parte de resistores, à parte de resistência. Tá. A gente vai, a partir daqui, começar a falar um pouco aqui sobre resistência elétrica, no sentido de como que ela varia com a temperatura, o que é resistividade, tá? E depois a gente vai falar um pouco de circuitos elétricos, né? Agora que a gente vai entender o que tem aí em termos de componentes e elementos, né? Por enquanto, para a gente, só apareceu o resistor, mas vão aparecer capacitores, indutores e fontes e tal. Bom, já são 10h50, e eu acho que a gente pode pensar em finalizar a aula por aqui hoje, apesar de a gente ter muita coisa para discutir, mas chega um momento que a gente não consegue mais assimilar muitas coisas. Né? Então, eu acho que a gente pode continuar na próxima aula. O que vocês acham? Mesmo vocês já tendo uma ideia interessante de eletrodinâmica num curso de física, eu vou falar aqui rapidamente sobre esses circuitos, que são circuitos de corrente contínua. Tá? Existem muitos métodos de análise desses circuitos que eu tenho certeza que vocês não estudaram. Agora, praticamente todos esses métodos, eles podem ser utilizados em circuitos de corrente alternada. Tá? Então, eu acho que, já visto que vocês me disseram que estudaram o conteúdo, e parece que foi de forma até densa, eu vou fazer uma revisão bem rápido e a gente já vai partir para circuitos de corrente alternada. Né? A gente acaba, às vezes, gastando um tempo maior, porque, enfim, sempre aparece uma aplicação, né, uma curiosidade, uma coisa aqui, uma coisa ali, e eu tenho tentado fazer um passo a passo aqui, bem inicial, de forma que todo mundo, pelo menos, relembre, né, ou que, enfim, vá do começo aqui essas questões. Tá? Bom, pessoal, então, eu queria que vocês, durante a semana, revissem essas duas aulas. Tá? Eu queria que vocês dessem uma olhada nesse material. Esse material tem aqui 1 ou 2 exemplos, né? Talvez valha a pena fazer, apesar de serem extremamente simples. E aí, na semana que vem, a gente vai continuar essa conversa. Tá? Eu vou colocar no site, a partir dessa semana, no AVA, né, eu vou pensar em colocar já o livro e discriminar quais os capítulos e quais as sessões a gente vai ler. Tá? Então, fica atento aí também que isso pode já começar a aparecer. E a gente tem a programação, né? Se eu não me engano, a gente tem a programação de uma lista aqui de exercícios. Deixa eu achar aqui. De uma lista de exercício que já vai ser feita, eu acho que na 4ª semana, né? Então ela tá no nosso planejamento mensal, que eu
eu acho que eu também coloquei lá no AVA, tá? Então, essa lista naturalmente vai ser sobre essas aulas, então eu acho que é interessante manter isso em mente para não esquecer muito do que a gente está tratando aqui. Pessoal, é isso. Alguma dúvida? Alguma questão? Vocês têm conseguido me ouvir bem e, além de me ouvir bem, me entender, apesar de toda assim o conteúdo generalista que traz várias aplicações e várias áreas que se conectam e tal, mas vocês estão conseguindo ter uma linha de raciocínio do que a gente está tratado aqui e vai tratar na disciplina? Sim, professor. Acho que deu para pegar assim, mais ou menos a ideia. Beleza, tá certo. É isso, pessoal. Então é isso. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo no grupo ou diretamente, se precisar de qualquer coisa. Eu estou à disposição. E aí a gente se vê na semana que vem. Beleza? Tá certo? Falou, gente. Obrigado aí pela Beleza, companhia. professor. Abraço. Até logo. Boa semana. Valeu, professor. Boa semana aí.